Para comentar como mais liquidações afetam o saldo do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, conversamos agora com Guilherme Almeida, Head de Renda Fixa da Suno Research. Um ótimo dia a você, Guilherme. E por que a gente fala de renda fixa e FGC? Porque um monte de título que a gente faz investimentos aí todos os dias tem a garantia do tal Fundo Garantidor de Crédito. 50 bilhões já saíram dessa conta, Guilherme. Bom dia, Gabriel. Exatamente. Eu acho que existe aí uma lógica no mercado e é um equívoco tanto por parte do investidor como por parte das instituições, que é contar com a figura do FGC para tomada de decisão no ato de investir. E isso acaba gerando um problema, como a gente vem passando, né? Afinal de contas, quase 52 bilhões a menos na liquidez do FGC gera algum impacto no sistema financeiro. O próprio FGC já tem ali um programa para antecipar eventuais contribuições para recompor esse colchão de liquidez, mas eu acho que é um bom momento para a gente começar a discutir o real papel do fundo garantidor e como que nós podemos tornar esse aparato talvez mais sustentável. É claro que o mundo ideal seria o investidor analisar a instituição financeira emissora antes da tomada de decisão de investimento e as instituições realizarem as emissões e não elencarem a publicidade de um CDB, por exemplo, em torno da figura do fundo. Mas o fundo ele está disponível para isso, justamente para ressarcir as garantias, obviamente nos valores devidos, e manter uma tranquilidade e estabilidade no sistema financeiro. A conta já está em 51 bilhões de reais. São 40 do Master, cerca de 6 bilhões e meio do Will Bank, agora mais 5 bilhões de reais do Banco Pleno, que foi liquidado ontem pelo Banco Central. 51 bilhões a menos de uma conta aqui do FGC é de cerca de 165 bilhões de reais de patrimônio. Então a gente está comendo este patrimônio que foi depositado pelos bancos, mas ainda tem muito dinheiro por lá. Em algum escopo, este caso que todos os dias tem capítulos novos e mais instituições liquidadas. Já foram 8. Pode afetar quem tem investimentos no setor bancário ou em nenhum escopo isso pode se tornar realidade na sua cabeça, Guilherme? Perfeito, Gabriel. É só um destaque, né? O FGC hoje conta aí com quase 160, 165 bilhões de patrimônio, mas a sua liquidez gira em torno de 124, 125, né? Por isso essa necessidade da recomposição após essa rodada de pagamentos. Eu gosto de dividir essa avaliação de impactos em duas, né? O primeiro relaciona-se ao impacto sistêmico, né? Muitas pessoas se questionam se essas liquidações extrajudiciais envolvendo empresas que um dia fizeram parte de um mesmo conglomerado, se isso pode gerar um impacto generalizado em todo o sistema bancário. Na minha visão, isso é bastante remoto, né? Justamente porque todo o aparato, todo o arcabouço do sistema financeiro evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, então a realidade é outra. Eu acho que hoje o sistema financeiro tem muito mais robustez para passar por tempestades como esta. A representatividade dos bancos que foram liquidados são muito pequenas vis-à-vis o tamanho do sistema financeiro nacional. Se a gente pegar o Pleno, por exemplo, foi liquidado ontem, dia 18, nós temos uma participação inferior a 0,5%, tanto nos ativos totais como nas contribuições, como nas captações. Se a gente for olhar os ativos totais, o Banco Pleno responde ali por 0,04% de todos os ativos totais do sistema financeiro nacional. E captações é de 0,05%. Então é um impacto muito pequeno e é claro que isso não gera nenhuma preocupação em primeiro momento em termos generalizados, o impacto sistêmico. Agora, existe um outro espectro que é o contágio justamente no comportamento do investidor em relação a instituições de mesmo porte, né, de porte semelhante, são instituições ali de pequeno porte, classificadas pelo Banco Central no segmento prudencial como S4, e isso pode afetar a percepção do investidor em relação ao risco que essas instituições eventualmente podem trazer para sua carteira, né? Então, muitas vezes, o que o investidor faz é extrapolar um caso como esse para as demais instituições que apresentam um nicho semelhante, uma estrutura semelhante. O que a gente costuma observar em eventos como esse é uma fuga para a qualidade, né? Em geral, os credores, os investidores em CDBs, por exemplo, que foram afetados nesse momento, tendem a realocar esse recurso, quando recebido da garantia, em instituições mais sólidas, principalmente ali as categorizadas como S1 pelo Banco Central, que são os grandes bancos. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para a capacidade de financiamento de pequenos e médios bancos aqui no Brasil, por que eu falo isso? Porque CDBs não são emitidos e distribuídos apenas na própria plataforma.
Eu mesmo tenho conta num banco, recebi recomendações ali, tinha, quando você escolhe para fazer investimentos em renda fixa, recomendações, por exemplo, de CDBs do Banco Master, de outros bancos. Você acredita que isso vai mudar? O perfil de distribuição destes títulos vai mudar no futuro com essa perda de credibilidade imensa causada pelo Banco Master? Eu já conversei com alguns bancos que relataram talvez um pouco mais de dificuldade de se financiarem por meio de CDBs. Sim, eu acho que não é uma questão de se isso vai mudar ou não, mas eu acho que isso precisa ser alterado, né? Se a gente for olhar o caso do Pleno, por exemplo, quando o Banco Central autorizou a venda do Banco Pleno, que então era chamado de Voiter, para o Augusto Lima, que era ex-sócio da estrutura do Master, isso ocorreu ali em julho a agosto de 2025. Uma das condições para autorizar essa venda era de que o Banco Pleno não se sustentasse com o mesmo molde, com o mesmo aparato que o Master utilizava, que era basicamente a emissão de CDBs em plataformas de varejo, né? E essa condição ela acabou estrangulando a situação, a liquidez, né, do Banco Pleno. Afinal de contas, quando a gente olha para a sua fonte de fundings, né, de captações, dos quase 6,4 bilhões que o Banco Pleno apresentava ali no terceiro trimestre de 2025, mais de 80%, 82% provinha de CDBs distribuídos em plataformas. Então, quando o Banco Central elencou essa condição, na prática ele estrangulou a liquidez do Banco Pleno, né? E essa é a dificuldade que a gente observou, principalmente ali de novembro para cá, quando houve uma queima de reputação também da instituição do Banco Pleno com a prisão do Augusto Lima na operação do Compliance Zero. Então, essa questão da distribuição dos CDBs, principalmente, né, quando a gente olha para bancos pequenos e médios, essas estruturas, elas precisam necessariamente ofertar uma remuneração acima da média de mercado para atrair a atenção do consumidor. Eu acho que esse é um ponto que vai sofrer alguma alteração, se não por vontade dos bancos, pelo menos do ponto de vista regulatório, né? E eu acho que isso pode sim gerar um complicador na sustentabilidade dessas estruturas, afinal de contas, boa parte do financiamento das estruturas provém das emissões desses CDBs. Conversei com alguns bancos e aí agora a conversa está bem aquecida, tá? Me disseram o seguinte, se tem um ponto positivo dessa história do Master, é que está todo mundo sentando para conversar sobre a perenidade do Fundo Garantidor de Crédito. Até aquelas instituições que eram mais afastadas, não queriam saber de discussão de revisão da FGC, está todo mundo sentado na mesa para discutir. Banco Central, bancos privados, todo mundo está falando sobre o assunto. E aí surgem algumas propostas. Primeiro, restringir essa utilização do FGC como publicidade. Colocar o FGC no pitch do investimento, fazer do FGC um modelo de negócio. Isso parece ser consenso aí entre as instituições com quem eu conversei. Tem algumas mais extremas que querem adotar basicamente um modelo norte-americano. Adere quem quer ao Fundo Garantidor de Crédito, tem limites para determinados bancos, aqueles que têm talvez uma qualidade de crédito pior, e também a cobrança excedente maior daqueles bancos mais arriscados. Você imagina isso funcionando em alguma hipótese aqui para o Brasil? São essas talvez as melhorias que a gente precisa buscar para o Fundo Garantidor de Crédito para não termos mais problemas no futuro? A questão da adesão voluntária eu acho difícil de passar, né, justamente porque é quase que automático. Quando uma instituição ela tem autorização pelo Banco Central para funcionar aqui em território brasileiro e ela vai se financiar via emissão de algum título que contam com a cobertura do FGC, que está no rol do seu regimento, ela necessariamente se vê obrigada a fazer esse vínculo associativo, né? Então eu acho que é algo que não vai mudar. A outra questão que eu acredito que seja mais alinhada seria, sim, instituições que apresentam um grau de risco mais elevado ou utilizam-se de mais fontes de financiamentos que contam com a cobertura do FGC precisarem contribuir mais, né? Justamente porque são as instituições que trazem mais risco sob a ótica do sistema financeiro nacional. É claro que essa mudança ela deveria ser gradual, né? Um período de adequação, por exemplo, afinal de contas a gente está tratando de instituições de menor porte e necessariamente elas têm uma alta dependência de uma única fonte de captação, mas eu acho que esse é um processo de transição adequado no qual instituições de maior risco necessariamente seriam ali as responsáveis por arcar com uma maior fatia das contribuições junto ao fundo. Hoje o que a gente vê, inclusive nos planos de recomposição da liquidez, são os grandes bancos precisando pagar a conta dessas estruturas mais arriscadas, né? Muitos desses grandes bancos estão antecipando contribuições de meses que viriam para recompor essa liquidez que, obviamente, é necessária
não só do ponto de vista regulatório, o regimento do FGC determina que ele precisa atender um percentual de liquidez em um determinado momento, mas também de sustentabilidade do sistema financeiro. Quando eu falo sustentabilidade, é a confiança que o investidor tem em relação ao aparato financeiro, às modalidades de investimento e às estruturas financeiras, e para que isso tenha uma perenidade ao longo do tempo. É algo que eu acho que vai ser discutido, sim, mais a fundo. A principal questão que eu sempre toquei, né, o ponto mais crítico na minha visão, é a publicidade em torno da figura do FGC. Hoje a gente tem algo que em economia nós chamamos de risco moral, tanto do ponto de vista do investidor como do ponto de vista da instituição financeira. É uma instituição que utiliza a emissão de CDBs com a propaganda do FGC, falando que é um produto mais seguro, que conta com a figura do FGC, do Fundo Garantidor, e é o investidor que negligencia aquela diligência necessária de avaliação da solidez financeira do emissor e delega esse risco para a figura do FGC. No fim do dia, se tudo der errado, ele vai ter a sua recomposição da garantia por parte do fundo. E esse é um comportamento equivocado. Basta a gente imaginar, se todos os investidores pensassem dessa forma, será que existiria recurso suficiente para cobrir todo mundo? E aí, claro, fica talvez a reflexão sobre qual vai ser o impacto na cabeça e no comportamento do investidor dessa crise. Por quê? Então, temos dois caminhos. Ou o investidor vê que o patrimônio está em risco e toma mais cuidado com seus investimentos, ou o investidor vê que o FGC funciona e fala, quer saber que se dane, eu vou colocar o meu dinheiro mesmo ali, estou salvaguardado pela FGC, já recebi meu dinheiro de volta, se eu perder mais uma vez o FGC me paga e aí tá tudo certo. Tem limites de saques do FGC para cada um dos segurados, dos investidores, mas são limites bastante robustos, assim, de 3, 4, 5 resgates e, claro, isso gera uma discussão sobre qual vai ser o reflexo, como é que o investidor vai se comportar daqui para frente. Talvez a segunda opção seja um pouquinho mais danosa para o sistema financeiro nacional. Conversamos com o Guilherme Almeida, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender uma parte dessa crise. Ontem fomos pegos de surpresa, quarta-feiras de cinzas e o Banco Central já liquidando mais uma instituição ligada ao Master. Até uma próxima. Imagina, Gabriel, sempre uma satisfação. Forte abraço. Valeu, um abraço, um bom trabalho.